irmãos e irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini. Vamos dar prosseguimento ao projeto Uma Nuvem de Testemunhas, que se constitui de 4 capítulos, sendo este o segundo, quando vamos abordar o tema desobsessão. O tema obsessão foi amplamente explorado no primeiro episódio, mas nós vamos recapitular a sua definição por motivos didáticos. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Isso se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Allan Kardec também explora a seguinte definição: a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Quase sempre exprime a vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Nós consideramos interessante recordarmos algumas passagens de Jesus em suas ações na cura de pessoas obsidiadas. Então vamos reler alguns trechos de um Novo Testamento que vai nos ajudar a compreender algumas situações. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 12, dos versículos 43 a 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Comentando rapidamente essa passagem, nós percebemos que quando nós temos a nossa mente vazia ou propícia a pensamentos desviados da utilidade, do bem, das boas ações, das leis divinas, quando nós damos chance para vícios morais, seja lá quais forem, nós atraímos muitas vezes esses espíritos que estão se sintonizando com essa condição e, como está explicado no trecho, muitas vezes, quando eles se afastam, retornam novamente, trazendo ainda mais, trazendo outros, piores do que ele. Então, a obsessão é esta situação onde nós padecemos de uma enfermidade, muitas vezes por nossa própria condição moral inferior, dando aso à presença desses espíritos que vêm nos perturbar. Numa passagem seguinte, em Mateus, capítulo 17, ficou registrado a partir do versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Claro que a gente precisaria estender aqui em diversos aspectos desse trecho, mas apenas demonstrando como que Jesus tinha essa autoridade moral para expulsar os demônios, ou seja, conseguir a desobsessão pelo afastamento dos espíritos
obsessores, aqueles que estavam influenciando negativamente, no caso, um filho, né, de um senhor, um filho de uma pessoa, dizendo que ele era lunático e muitas vezes caía no fogo, caía na água, ou seja, ele passava por problemas de ordem material e espiritual. E está dito que Jesus repreende o demônio. Ele logra conseguir o afastamento do espírito obsessor deste menino, e o menino passa a cura, né? Fica curado, ou seja, fica curado daquele processo de influência espiritual. Vamos ainda num outro trecho, em Marcos, capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. É uma passagem na qual nós observamos a presença de uma coletividade de espíritos perturbando um homem. E Jesus também, com sua força moral, com sua autoridade, ele consegue que esses espíritos se afastem deste homem e o cura instantaneamente. Ainda mais dois trechos. Em Lucas, capítulo 11, versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Ou seja, a mudez do obsidiado, do encarnado que estava sofrendo a influência espiritual desse espírito, o espírito era mudo, não era o encarnado. Olha que interessante. Quando o espírito se afasta, a pessoa, né, o paciente, aquele que foi beneficiado pela cura de Jesus, ela passa a falar, ela volta à sua normalidade e a multidão se maravilha, porque realmente são processos que, quando acontecem, nós ficamos maravilhados, ficamos admirados. E Mateus, no capítulo 8, versículo 16, ficou registrado: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Endemoninhados são esses espíritos obsessores, pessoas comuns que estão no plano espiritual em condição de atraso moral, como perseguidores de suas vítimas ou atraídos pelos seus pensamentos. Reforçando, uma das razões pelas quais Jesus realizou suas curas foi a de ensinar o que nós mesmos temos capacidade de fazer, desde que alcancemos, naturalmente, determinado nível de avanço moral ou espiritual. Vamos então agora falar sobre o obsessor. E vamos iniciar dizendo o que o obsessor não é. O obsessor não é um monstro, não é um ser saído das trevas, onde tem ali sua morada eterna, não é um ser diferente que só vive de crueldades, não é um condenado sem remissão pela justiça divina, não é alguém necessariamente mau, não é um ser estranho a nós, pode ser alguém até muito próximo, de outrora, de outras vidas. Então podemos dizer que o obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, quase sempre com a nossa própria participação. Ele nos enxerga tal como nós fomos em vidas pregressas, ou como nós ainda somos até hoje. Nos conhece muitas vezes de longa data e não se iludirá se hoje nos apresentarmos com outra capa, com outra face, porque em sua memória está o passado. Para ele, o tempo parou no instante em que foi ferido mortalmente, no momento em que teve seus sonhos destruídos, quando se sentiu traído ou injustiçado. O obsessor, ele age sempre aproveitando-se das nossas brechas morais, das brechas morais que ele encontra em suas vítimas.
há obsessões que são apenas o prosseguimento na Terra do que já existia enquanto a gente estava na erraticidade, no plano espiritual. Então a obsessão começou no plano espiritual e prossegue depois da nossa reencarnação. Nem sempre a ação do obsessor é fria e calculista, nem sempre ele age com premeditação e com requintes de crueldade. Muitas vezes ele está apenas enlouquecido pela dor, pela angústia, pelos seus sofrimentos, não tem condições de raciocinar com clareza e sofre até mais do que o próprio obsidiado. Então, via de regra, também acontece que obsessores chefiam outros obsessores. Por isso, muitas vezes eles vêm em bando, em legião. São cúmplices por vontade própria ou escravos, ou seja, esses que se deixam seduzir pelos chefes, ou são escravizados, ou são convencidos em um acumpliciamento para promover o mal. Muitas vezes o fazem ignorantes do mal. Eles não entendem que estão praticando o mal. Muitos se valem também do sono físico de suas vítimas para intensificar a sua perseguição, para apavorar, para exercer maior domínio. Muito bem, então, dado esse panorama, esse cenário sobre o obsessor, vamos falar agora sobre o obsidiado. Nós ainda somos prisioneiros de nós mesmos, ou seja, somos prisioneiros de nossas ações, de nossos pensamentos, daquilo que nós deixamos para trás em nosso prontuário, em nossa ficha espiritual de vidas passadas e dessa mesma existência daquilo que nós já cometemos de atos que contrariaram a lei de Deus. E nós temos como carcereiros aqueles a quem nós devemos, que podem ser encarnados ou desencarnados, como nós vimos no primeiro episódio. Então nós somos constrangidos no nosso caminhar a suportar presenças que nos causam torturas, inquietações, preocupações, sofrimento, lágrimas. Inspirados neste trecho que vamos ler da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nós intitulamos o nosso projeto. Vejamos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Muito bem, estamos então cercados por uma nuvem de testemunhas, espíritos desencarnados e encarnados estão a nos observar. Deixemos todo o embaraço, evitemos os escândalos, evitemos os equívocos perante a lei de Deus e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que carreira nos está proposta? Caminharmos para Deus, no progresso espiritual, em direção à luz. Então, o obsidiado, ele é o algoz de ontem, que agora se apresenta como vítima. Ou então pode ser o comparsa de crimes que o cúmplice das sombras não quer perder, tudo fazendo para cerceá-lo em sua trajetória. É o caso da escravidão de espíritos que estão sendo forçados a praticar o mal ou convencidos a praticar o mal por outros mais influentes, mais poderosos. Então, é nosso dever, sempre que possível, que nós tivermos condições, esclarecermos pessoas que estão obsidiadas, especialmente quando se acercam às casas espíritas, que o combate mais duro, mais renhido que elas precisam travar não é contra o obsessor, é contra si próprias, porque as pessoas obsidiadas precisam, na verdade, se transformarem e conquistarem o perdão dessas criaturas, dos obsessores, através de gestos de amor e de caridade. Então, o trabalho mais duro é contra nós mesmos, quando estamos sendo perseguidos. E vamos reforçar aquilo que nós já dissemos no primeiro episódio. Nem tudo o que acontece de errado em nossas vidas é por culpa dos obsessores. Como se processa, então, a terapêutica desobsessiva?
Naturalmente, existem medidas preventivas e medidas corretivas. As medidas preventivas são as que nos interessam mais de perto, mas vamos mencionar algumas medidas corretivas para o nosso entendimento. São duas, basicamente, sendo que a primeira delas é um processo natural, é a reencarnação. Por que a reencarnação é um processo corretivo de desobsessão? Porque por essa lei divina é possível o nosso reencontro com desafetos. Uma vez na carne, uma vez reencarnados, muitas vezes nós somos colocados em situações onde ficamos próximos às pessoas que nós prejudicamos em vidas anteriores. Às vezes estão vivendo, convivendo conosco sobre o mesmo teto. É naturalmente um processo sobre o qual nós não temos controle. É a justiça divina que o promove. Mas está aí a chance de reconciliação, de reconstrução do passado que promoveu essas dificuldades, esses embates, o estabelecimento de desafetos, de rancores, às vezes promovendo desejos de vinganças, de retaliação. Então, apresenta-se pela reencarnação a nossa chance de fazermos a coisa acontecer novamente de uma forma melhor, pela reconciliação, como nós dissemos. A outra medida corretiva já está sob o nosso controle. Trata-se das reuniões de educação mediúnica e das reuniões de desobsessão ou de tratamento espiritual. São reuniões realizadas em casas espíritas, sob orientação de mentores espirituais e com a colaboração direta dos encarnados. Este tipo de tratamento ele será objeto do nosso próximo capítulo, do próximo episódio de Uma Nuvem de Testemunhas. As medidas preventivas são aquelas que interessam mais de perto, não apenas porque elas podem evitar que o processo de obsessão se instale ou que ele seja grandemente enfraquecido, como também porque são executadas através de medidas de relativa facilidade de realização. Entretanto, é necessário que o obsidiado, a vítima ou o interessado deseje a cura, que ele queira se comprometer, ele precisa se responsabilizar com a parte que lhe toca e não ficar apenas dependente de ações externas, que muitas vezes são necessárias, mas é importante que ele também se veja envolvido no seu próprio processo de cura. Portanto, não existe assim uma ação milagrosa, única, que vá afastar os espíritos obsessores. Então, precisamos nos envolver também e conhecer todos esses recursos que nós vamos mencionar daqui a pouco. Então, os espíritos atrasados, nós vimos, eles podem estimular na mente de suas vítimas pensamentos infelizes para piorar a situação. Mas o obsidiado, seja ele encarnado ou desencarnado, ele pode se eximir de aceitar esses pensamentos negativos. Ele pode, com força da vontade, de sua vontade, rejeitar essa influência negativa, maligna. Então não significa que as pessoas que são influenciadas são marionetes nas mãos dos obsessores. Os obsessores eles se valem, de fato, de processos que acionam intenções recônditas que nós possuímos, desejos que não são manifestados claramente, que estão ocultos e que estão muitas vezes vinculados ao mal. Eles captam essas nossas intenções e se aproximam. Portanto, nós precisamos cada vez mais intensificar a observação sobre os nossos próprios pensamentos e as nossas ações para que a gente compreenda como é que esse processo está se desenrolando. Então, o mais corriqueiro é que a pessoa obsidiada se deixe levar pelo seu próprio lado negativo. É ela mesma que facilita, é ela mesma que abre as portas para a presença dos obsessores. E a nossa vontade é livre para aceitar ou não as influenciações. Mas, normalmente, nós somos fracos, somos vacilantes e deixamos portas abertas.
Portanto, por sua própria vontade e pelo uso do seu livre-arbítrio, optando pelo bem em vez do mal, o homem é capaz de enfraquecer o jugo dos espíritos obsessores, o jugo de espíritos imperfeitos. Naturalmente, há situações em que a intensidade do processo obsessivo é muito forte, os casos de fascinação ou de subjugação, onde a vítima tem obliterado a sua razão, ela tem a sua vontade paralisada, e aí pode ser realmente necessário a intervenção de uma terceira pessoa ou de uma terceira equipe, que é mais fácil de ser obtida nas casas espíritas. Como nós vimos no primeiro episódio, o grau de intensidade do processo de obsessão é variável, e por esse motivo nós devemos considerar apenas as seguintes medidas que nós vamos citar quando elas são adotadas em conjunto e não apenas uma ou outra. Seriam as seguintes: o estudo, leituras edificantes, a prece, a nossa conexão com o mais alto, a reforma íntima sistematizada, o trabalho no bem e o culto no lar. E podemos também comentar, com o apoio externo, nós podemos obter a água fluidificada, o passe e a orientação espiritual. Vamos comentar cada uma dessas medidas preventivas ao processo obsessivo. A primeira delas, o estudo. Ora, vamos ler Kardec. O que Kardec deixou registrado em O Livro dos Médiuns, no capítulo 27? Para se discernir do erro à verdade, preciso se faz que as respostas sejam aprofundadas e meditadas longa e seriamente, e um estudo completo a fazer-se. Para isso é necessário tempo, como para estudar todas as coisas. Estudai, comparai, aprofundai, incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Como quereríeis chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? Longe, porém, não está o dia em que o ensino dos espíritos será por toda parte uniforme, assim nas minúcias como nos pontos principais. A missão deles é destruir o erro, mas isso não se pode efetuar senão gradativamente. Kardec, portanto, nos estimulou e nos incentivou ao estudo completo, aprofundado, minucioso dessas várias questões espirituais. Nós precisamos compreender o processo e precisamos compreender o que é necessário para evitarmos o problema. E isso vai nos lançar ao estudo de livros, leituras edificantes, à compreensão da lei de Deus, ao próprio estudo do Evangelho, porque ele diz que o conhecimento da verdade só se obtém quando nós conseguimos fazer uma análise minuciosa da situação e estudarmos livros de referência, que nós temos à vontade na doutrina espírita. Agora, normalmente o estudo ele é importante por quê? Ora, o estudo ele visa integrar um indivíduo aos seus objetivos na vida, ele é imprescindível ao aprimoramento do ser humano. Ele nos prepara para a realização dos nossos projetos. Ele nos ajuda a penetrar, no caso, o conhecimento da doutrina espírita e, por conseguinte, nos ensinamentos cristãos. O estudo, dessa forma, nos liberta da ignorância, porque nos ajuda a ter discernimento entre o bem e o mal, o certo e o errado. Ele nos afasta das trevas. Ele ajuda a edificar a nossa iluminação interior. Ele sintoniza a nossa mente com as fontes mais puras e elevadas do pensamento e, consequentemente, com espíritos bons, espíritos superiores. Através do estudo, nós conquistamos para nós mesmos esclarecimento e consolo. Nós nos preparamos também para um espírito de colaboração e de serviço ao próximo, ao semelhante, pela prática da caridade. E nós, quando estudamos, de certa forma, exercemos a obediência
a princípios mais nobres, mais elevados, que nós vamos tendo contato através da leitura. Nós nos comprometemos a exercitar a disciplina, a renúncia, o altruísmo. Então, tudo isso é promovido quando a pessoa se dedica ao estudo. Ou seja, saber é bom, mas saber mais é ainda melhor. Então, quando nós buscamos, através desse recurso, as próprias informações pela nossa leitura, nós temos condições de tirar dúvidas, de esclarecer, vai ficando tudo muito mais claro para o nosso espírito, e aí nós avançamos em progresso cultural, intelectivo e, naturalmente, em progresso moral. Por outro lado, o não estudo pode provocar instabilidade do pensamento que se limita às trivialidades do dia, falta de convicção em objetivos nobilitantes, ideias vazias, pouco edificantes, julgamentos equivocados, pois as opiniões de quem não estuda, na maioria das vezes, se baseia nos próprios valores, aceitação sem discernimento de ideias infelizes, ética ou moralmente incoerentes, e insegurança e dependência de opiniões alheias. Então nós sabemos que, pelo pensamento, nós nos escravizamos ou nos libertamos. Como a obsessão está associada à escravização do pensamento, nós precisamos caminhar na direção da libertação. E o Espiritismo vem justamente promover a nossa libertação do jugo do materialismo, do jugo das nossas paixões mundanas, mostrando a necessidade de a gente sintonizar com assuntos mais espiritualizantes, de nós nos espiritualizarmos mais, de nos cristificarmos mais, de nos alinharmos às leis de Deus, em vez de permanecermos escravos de vícios, de sexo, de dinheiro, etc. Daquilo tudo ligado ao materialismo. Não é à toa que Jesus nos orientou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem, vamos agora então iniciar o segundo recurso, a segunda medida preventiva contra o processo de obsessão. Trata-se da oração. Então vamos ler aqui uma frase de Emmanuel, que está no livro Pensamento e Vida, quando ele diz assim: a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Então, olha que maravilha que o Espírito Emmanuel coloca para nós de como que o plano espiritual concebe o que seja o momento da prece, o momento da oração. A nossa alma ruma à esfera superior para refletir a grandeza da esfera superior. Então a gente sabe que a oração nos ajuda nos momentos mais difíceis para nós suportarmos, superarmos as nossas dificuldades. Ela é um recurso de comunhão com Deus, um recurso permanente que nós temos. É uma força espiritual que nos capacita para o trabalho, nos ajuda nas nossas atividades que nos compete realizar. E devemos lembrar que Jesus usou largamente a oração, ensinou seus discípulos a orar, lhes deu inclusive um molde, né? O molde que foi o Pai Nosso, que ficou na história da humanidade, todos os povos cristãos, e que é exercida com todo respeito no plano que habitamos e no plano espiritual. Então, a prece, quando usada para pedir, ela demonstra humildade diante de Deus. Mas é preciso que nós demonstremos fé e esforço quando realizamos a prece. A prece não é só um balbuciar de palavras mágicas, de palavras decoradas. É preciso que haja envolvimento do sentimento e do raciocínio. Porque nós somos, afinal de contas, autores das nossas próprias aflições, que são as infrações que nós cometemos contra a lei de Deus. Muitas vezes há situações que nós não somos capazes de solucionar sozinhos, que nós nos sentimos preparados ou despreparados, melhor dizendo, para solucioná-las. Não nos sentimos suficientes para enfrentarmos a situação. Então, muitas vezes nós precisamos
recorrer à prece, recorrer ao plano mais alto, aquilo que está acima de nós, para nos ajudar a obtermos as soluções para os nossos problemas. Qual a melhor maneira de nós realizarmos a oração, a prece? Com humildade, com esforço próprio, com sinceridade e, como dissemos, com fé. E a resposta do mais alto para nós, ela virá de acordo com o nosso mérito e com a necessidade de cada um de nós. Ainda parafraseando o Espírito Emmanuel, no livro Coragem, ele deixou a seguinte mensagem: oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Ora e pede, em seguida presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Portanto, façamos a nossa parte e, com confiança, aguardemos a resposta do mais alto, porque a resposta chega no tempo de Deus e não no nosso. Então, a prece, nós podemos utilizá-la naturalmente para pedir, para agradecer ou para louvar, que é o gesto de humildade. E os espíritos, eles podem nos ajudar, mas eles não nos afastam do mal, eles apenas nos auxiliam pela intuição. Nós é que devemos nos afastar do mal. O valor da prece vai estar sempre atrelado ao pensamento que está conjugado a ela. Por isso é necessário fervor e sinceridade. E será sempre melhor pedir pelos outros do que pedir por nós. Então, no caso da obsessão, é importante a gente se lembrar de pedir pelos espíritos obsessores, porque se são pessoas que nós prejudicamos outrora, então é bom que a gente peça por eles, porque eles, apesar de estarem tentando nos prejudicar, eles também estão em sofrimento moral, estão em atraso espiritual. Então, com relação à obsessão, a prece vai nos dar energias para nós permanecermos sintonizados com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, para que nós tenhamos forças não apenas para suportar o assédio espiritual, como também realizarmos todas as ações que nos cabem como cristãos. O terceiro recurso na terapia desobsessiva, a reforma íntima sistematizada, cujo objetivo é a mudança nossa para uma nova maneira de pensar e uma nova maneira de agir. Vamos buscar uma inspiração na carta de Paulo de Tarso aos Efésios, no capítulo 4, versículos 22 a 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis pelo espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, Paulo de Tarso, ou São Paulo, conhecido pelos católicos, ele nos sugere que nós desvistamos, retiremos, nos livremos do velho homem, como se a gente fosse mudar de roupa, e que nós façamos o contrário com o homem novo, nos revistamos de um novo homem. O que é isso? Isso acontece justamente com essa forma de mudar a maneira de agir, de pensar, de falar, tudo isso, né? Então nós já vimos que o estudo, ele nos abastece de esclarecimento e apoio. O estudo é como se fosse a semente lançada à terra. A prece, ela nos provê a força espiritual imprescindível para vencer os obstáculos. É a água que garante o crescimento do vegetal, da semente que nós plantamos. A vigilância é a fiscalização das nossas próprias ações, garantindo que estão de acordo com a lei de Deus. É o lavrador que cuida da seara. Então nós já temos aí semente, água e o lavrador. Estudo, prece e vigilância. Mas para tudo isso é preciso o quê? Vontade, perseverança, esforço
e abnegação. A próxima medida preventiva contra a obsessão é o trabalho no bem. Porque o trabalho no bem, ele vem coroar todo o nosso empreendimento, todo o nosso investimento pessoal no estudo, na prece, na reforma íntima, porque ele vai justamente apresentar os frutos, o resultado, a ação. Vejamos o que o Espírito Emmanuel deixou registrado na resposta à questão 306 no livro O Consolador. O que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência das lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Então fica claro que Emmanuel considera prece do trabalho e dedicação a melhor maneira de nós aproximarmos desse santuário onde Jesus vai abençoar as nossas realizações. A melhor oração para Deus realmente é o nosso trabalho vinculado à lei de amor, justiça e caridade. Kardec nos deixou aquele lema: fora da caridade não há salvação. Caridade implica o nosso caminho em direção ao semelhante. E salvação é a proteção ao nosso espírito que nós mesmos fazemos por orientação de Jesus. Com todas essas medidas, o nosso espírito vai progredindo e vai nos afastando das zonas inferiores da existência humana. O maior mandamento da lei, nós sabemos, ele passa obrigatoriamente pelo próximo, é a lei de amor, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Agora vamos falar do culto no lar. O culto no lar é uma medida imprescindível em qualquer processo desobsessivo. O que é o culto? É uma rotina semanal de oração, estudo e reflexão em torno dos ensinos de Jesus que nós praticamos em casa, no nosso próprio lar, participando os familiares que desejarem, ou se não houver essa participação, que o façamos somente nós. Naturalmente, espíritos benfeitores vão se aproximar quando nós o fazemos com disciplina e vão trazer para aquele ambiente espíritos desencarnados que vão estudar juntamente conosco. Então, na verdade, há aí uma organização para essa presença dos desencarnados. Muitas vezes, esses espíritos que estão na erraticidade, eles se aproximam do nosso culto por desejo próprio, por sintonia conosco. Eles querem usufruir daquilo que nós estamos aprendendo. E de outras vezes são levados ali, como dissemos, por esses mentores que veem na nossa prática disciplinada uma boa oportunidade para que esses espíritos possam aprender também. Por isso que é um eficiente processo desobsessivo, porque através dessa realização, os espíritos que estão muitas vezes nos influenciando, eles tomam conhecimento com lições de ordem moral, de ordem superior, advindas do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, e vão com isso mudando sua própria maneira de pensar e nos encarando de uma forma diferente. Então, na verdade, nós conseguimos realizar um processo desobsessivo em nossa própria casa quando nós sistematizamos disciplinadamente a prática do culto do Evangelho no lar. Vamos agora explorar medidas preventivas à obsessão que podemos realizar com certo apoio externo. Água fluidificada. A água fluidificada é uma medida paliativa que nós podemos obter com o apoio dos espíritos especializados na fluidificação. Só que para obtê-la depende do nosso esforço também. A água, na verdade, ela tem a capacidade de receber energias radiantes, em geral oriundas do plano espiritual, depositadas por esses espíritos especializados. Ela é magnetizada com fluidos medicamentosos que são benéficos aos nossos corpos físico e perispiritual. Então, quando de sua ingestão, quando da ingestão da água fluidificada, a água fluida, como dizemos também, é preciso sempre que a gente tenha uma postura de fé e de confiança, ou seja, o nosso pensamento tem que ser envolvido
no processo de ingestão da água, é para tratá-la com respeito. Por isso, a água fluidificada ela deve ser sempre precedida de uma prece, mesmo que silenciosa, uma atitude mental e sentimental favorável à sua ação ao nosso organismo. A água pode ser fluidificada onde? Na casa espírita, nos momentos dedicados a essa fluidificação, e em nosso lar, principalmente durante o culto no lar, onde a gente pode pedir em prece que os espíritos venham e fluidifiquem a água. Mas a água, ela é apenas um coadjuvante no tratamento espiritual do obsidiado, mas não deixa de ser um recurso importante, fácil e à mão de todas as pessoas que desejarem esse tipo de tratamento. O próximo recurso que nós vamos mencionar é o passe, que também pode ser usado como medida no processo desobsessivo. Ele é empregado normalmente para a regeneração ou alívio de desequilíbrios físicos, orgânicos, psíquicos, perispirituais ou desequilíbrios espirituais do paciente. Nós podemos compreender o passe como sendo uma transmissão de energias curativas feitas através das mãos do passista, oriundas do seu próprio organismo físico e perispiritual, assim como também oriundas do campo espiritual, porque normalmente o passista é auxiliado por espíritos que vão promover essa transferência fluídica do campo espiritual ou extraídos da natureza para auxiliar a pessoa que estiver recebendo o passe. Então, durante o passe, o processo se dá pelo uso da mente do passista, ele aplicando os seus conhecimentos, a sua vontade, as suas mãos que direcionam os fluidos, a sua emoção ao evocar o auxílio de Deus, pela prece, ao expressar a compaixão e a vontade de socorrer o beneficiado. A eficiência do passe ela depende de uma série de fatores, como justamente a condição moral e física do passista, seus conhecimentos, etc., e também por parte do paciente, daquele que recebe. É importante a fé, a aceitação, o merecimento. Então, tudo isso, num processo de obsessão, ele vai ter valor, porque pode auxiliar, através dessas emanações fluídicas, a quebrar a influenciação nociva em termos de fluidos que o obsidiado está recebendo. Então é um método muito utilizado também no tratamento de desobsessão. Nós não gostaríamos de encerrar sem deixar de mencionar a orientação espiritual, aquela feita por espíritos especializados, médicos espirituais receitistas, através da psicografia e da psicofonia. É muito bom se pudermos obtê-la, mas sabemos como nem sempre isso está à disposição de todas as pessoas. E devemos também salientar que essas orientações espirituais, geralmente, elas trazem na sua prescrição aquilo que nós já dissemos. Leitura de livros específicos, uma terapia através do passe, no lar ou na casa espírita, o envolvimento do paciente em determinadas tarefas caritativas, ou seja, seria tudo aquilo que nós já falamos, só que dirigido a um problema específico da pessoa que está obsidiada. De qualquer forma, nós devemos entender que se há o médico espiritual que pode nos ajudar, também não devemos jamais descartar o médico da terra, que muitas vezes é indicado até pelos próprios espíritos, porque há processos espirituais que exigem, processos de obsessão muito intensos, que exigem a intervenção de profissionais da psiquiatria, a administração lá de drogas, de certas substâncias, que não é do nosso alcance mencionar, porque nós não temos essa especialidade, e é bom, quando surge isso, se puderem ser profissionais espíritas, porque estão alinhados com a ação da espiritualidade através dessas indicações nos processos obsessivos. Assim nós encerramos esta apresentação sobre a terapia desobsessiva, sendo que daremos
Prosseguimento no próximo episódio, quando vamos abordar as reuniões mediúnicas. Muita paz a todos.